sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vivemos em dias difíceis, em dias, não porque nós não estamos em guerra, mas muitas pessoas estão em guerra espiritualmente, em guerra consigo mesmo, em guerra com sua família e tantas coisas mais. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. E ela diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. No livro de Joel está escrito assim: ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos assim de todo o coração, isso com choro e jejum e com prantos. Rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Então o Senhor está chamando, né? É como se ele dissesse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando, a trombeta está tocando, anunciando que a volta de Jesus está próximo. Como ela está sendo anunciado que a volta do Senhor Jesus está próximo? Sim, nós vemos aí vários acontecimentos que têm acontecido, anunciando que a volta do Senhor está próxima. Que é tempo de reconciliação, é tempo de conversão. Mesmo nós que estamos na presença de Deus, temos que rever os nossos atos, temos que rever a nossa conduta, né? E aceitar, por que não? Aceitar Jesus novamente, né? De vez em quando eu faço isso: Senhor, eu preciso de aceitar Ti de novo, né? Eu preciso de reconciliar contigo. Porque no nosso dia a dia, na luta do dia a dia, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, né? Isso é natural do homem, mas se esforçar para andar nos caminhos do Senhor é um ato de coragem, é um ato que nós devemos fazer constantemente. Nós vemos aí os acontecimentos, né, dos últimos dias, né, sobre Israel. Sabemos que Israel o povo israelita é o povo escolhido por Deus. Desde lá, se você ler de Gênesis, desde o começo do mundo, desde das primeiras nações, Israel é um povo escolhido. Quando Jacó entrou ali no vale de Jaboque, ele lutou com o anjo, né, do Senhor, porque ele queria realmente, né, servir a Deus, estava com sua família, com suas esposas, né, ali, voltando para casa, né, para casa dele, para casa dos seus pais, porque ele fugia do seu irmão que queria matá-lo, né? Então, naquela luta com o anjo, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Foi nesta luta, foi quando ele formou, né, a sua família com 12 filhos, né? E um dos filhos era José, né? Que foi mais para frente se tornou um governador do Egito, né? Era o segundo maior homem depois do faraó, era José ali no Egito. Era um grande homem e tudo que ele fazia prosperava, né? Deus abençoava aquela vida. Então Jacó teve seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel escolhida por Deus. Então Deus já tem abençoado esse povo desde o começo, né? E todos que se achegam ao Senhor, porque mais para frente, né, você lendo a palavra de Deus, você vê lá no Evangelho de João, Jesus dizendo que aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, o Senhor, ele não lança fora. Não é só os escolhidos, o povo de Israel que é escolhido. Todos são chamados para se converterem ao Senhor. Não é porque você não é israelita que você não é salvo, que você não é um povo
escolhido por Deus. Mas naquela época e até hoje, o Senhor tem colocado as suas mãos sobre Israel. E por ele ser um povo visado, né, um povo muito visado, o inimigo realmente levanta a fúria contra ele. Para não ficar só nas minhas palavras, aqui no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 6, vamos ler alguns versículos para você ver como Deus, desde do Velho Testamento, tem falado sobre esse povo. Que, como eu disse, Jacó, né, que Deus mudou o nome para Israel, e esse Jacó teve 12 filhos, e dentre esses 12 filhos formou as 12 tribos de Israel, onde formou uma grande nação, um grande povo. Esse povo foi só crescendo, mas era o povo de Israel, que era o nome de Jacó, né? Que era Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Entendam bem que aí foi crescendo, e passou geração, mais geração, né? Aí Faraó, o povo que foi Jacó, quando foi lá no Egito, né? Com seu filho José, que estava ali comandando tudo, e ele levou toda a sua família, todo o seu povo, o povo de Israel, foi para o Egito e começou a morar lá. Só que eles começaram a crescer muito, né? Passou geração, morreu aquela geração de Jacó, José morreu também. Aí veio outra geração, mais outra geração, até que chegou uma geração de um faraó que não conhecia José. E por ele não conhecer José, não sabia que aquele povo era tão protegido por Deus, que ele realmente prosperava. E esse faraó que não conhecia José, ele passou a escravizar o povo de Deus, né? O povo israelita. Esse é o começo da história. Aqui no livro de Êxodo diz assim: também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, porque aí o povo estava escravizado. Eles gemiam, clamavam ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração e entrou com providência, enviando um Salvador, né, um libertador das mãos de Faraó. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto, e portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com juízo grandes. E eu vos tomarei o meu povo, e serei o vosso Deus. Aquele povo é o povo de Deus. E sabereis que eu sou o Senhor debaixo das cargas do Egito. E eu vos levantarei da terra, e acerca da qual levantarei a mão, que dirá Abraão e a Isaque e Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Assim diz o Senhor, e o Senhor não muda. O Senhor é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Depois eu vou falar também onde está escrito que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, como nós sabemos, como está escrito verdadeiramente, que é um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Aqui o Senhor enviou um libertador para o povo. O povo era uma multidão de gente, do povo de Israel. Era uma multidão, o qual Deus fez nascer Moisés, preparou Moisés para escrever, aprender as letras, aprender as origens, as suas origens, e tudo foi ensinamento para Moisés, que a vida de Moisés, a gente costuma dizer que foi dividida de 40 em 40 anos, 40 anos ele viveu no Egito,
ali aprendendo a ler, escrever, aprendendo as coisas que Deus ia precisar para que ele fosse o Salvador amado do Senhor Jesus, aquele que Deus enviaria para livrar o povo de Israel da escravidão, da mão de Faraó, né? Que era muita gente. E aí, né? A história de Moisés eu contei um pouquinho na outra mensagem que eu dei a semana passada. E aí esse povo foi liberto, né, através de Moisés. A história vocês já conhecem, que atravessaram o rio Jordão, o Mar Vermelho, quer dizer, o Mar Vermelho, aquela multidão, né? E a história vocês já conhecem. Mas voltando aqui aos nossos dias atuais. Aos nossos dias atuais, nós vemos aí que a última guerra que teve Israel foi a guerra do Líbano, em 2006, né? Agora, ele entrou em conflito com o Hamas. Hamas é um grupo extremista, né? É um grupo, como se diz, que entrou em conflito com Israel. E foi assim, por volta das 6:30 da manhã, os foguetes são lançados sobre Israel e a nação foi pega de surpresa. E foi exatamente no dia 7 de outubro, né? No sábado que eles costumam guardar para o Senhor, né? É o famoso Sabá, né, irmão? Sabá, que eles não trabalham, eles não vê televisão, não vê celular, não vê nada. Então eles dedicam ao Senhor esse sábado. É o costume deles lá na nação de Israel. Mas eles foram pegos de surpresa, com foguetes. A guerra realmente se deu início a semana passada, no dia 7 de outubro, às 6:30 da manhã. Uma semana. Faz uma semana. E hoje, até o dia 9 de outubro, havia 1.300 mortos, né? E tanto perderam, né? Porque o Hamas, ele fica na Palestina, né? Então eles tanto perderam vidas lá como vidas de cá. Dos dois lados foram perdas, muitas perdas, né? E Jesus advertiu em Lucas, né? No Evangelho de Lucas: Israel foi disperso, espalhou-se, mesmo em outros lugares. Os judeus continuou com seus costumes, com suas crenças, né? Eles continuaram a guardar o sábado, continuaram orando, né? Diretamente. E aí eles, por mais que não soubessem, né, de nada, eles foram pegos de surpresa mesmo, né? Então nós vemos aí que é um dos sinais dos finais do tempo, né? Onde muitos vão se converter, muitos vão se ver que a transformação é real, que o Senhor está prestes a voltar e buscar o seu povo. E essa tragédia nós temos que fazer. O que nós estamos aqui no Brasil, né? Lá tem muitos brasileiros também, né? Nós temos que orar, pedir a graça, a misericórdia, que Deus venha guardar os seus, né? 3 aviões aí de brasileiros. Chegou 3 aviões? Essa semana. Então, chegou 3 aviões. Mas eu ouvi o anúncio hoje que já morreram 3.500 pessoas. É muita gente, né? É muita gente, até gente inocente, porque foram civis que morreram, a maioria civis, e não militares, pessoas de guerra. Então, nós vemos aí que é uma tragédia muito grande. Então, nós temos que orar e buscar a Deus, pedir a Deus a misericórdia, a bondade, né? Que essa guerra não chegue aqui, porque pelo jeito já está chegando lá na França, pelos noticiários, né? Não tenho bem certeza, mas eles estão se preparando, né? Lá na França, porque eles têm medo de acontecer alguma coisa, né? E o grupo extremista vir contra eles. Mas nós aguardamos, né, a nossa vida em Deus e pedimos a graça e a misericórdia do Senhor. E aí nós vemos que um dos sinais
da volta do Senhor Jesus, que nós devemos estar sempre preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Aqui no livro de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, vou ler alguns versículos, os irmãos veem que a vinda do Senhor está próxima. Nós não sabemos, ninguém sabe, nem o dia e nem a hora em que o Senhor irá voltar. Mas Ele vai voltar, até mesmo aqueles que estiverem mortos, que morreram na presença do Senhor, né? Eles também vão reinar com Deus. Deus vai ressuscitar os mortos para ir morar com Ele, né? O Senhor tem prazer, né, até na morte daquela pessoa que é salva, né? Não tem prazer na morte do ímpio. A vinda do Senhor. Amados, vos escrevo agora esta segunda carta, ambas desperto a exortação do vosso ânimo sincero. Primeiramente, foram ditas pelos santos profetas e os mandamentos do Senhor. Isso é, nós temos aí muitas, milhares de profecias, né? Tem a profecia de Daniel, que ainda está por se cumprir, 70 semanas. Assim, alguns estudiosos dizem que está bem próximo, né? Que aqueles 70, nós já estamos nessa data, pelos estudiosos, eu não sei. E aqui no versículo 3 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Tem pessoas que ainda questionam: onde está a promessa da vinda do Senhor? Por que vocês falam tanto? Mas nós aguardamos, nós cremos, não podemos perder a nossa fé por palavras que não condizem com a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor está dizendo-se que sim. Porque desde que os pais dormiram, todas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já sabe que na antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, e pelas quais pereceu o mundo de então encoberto com as águas do dilúvio, né? Lembra da passagem de Noé? Noé pregou, né, durante muitos anos, né, que ia haver um dilúvio. Era uma época que nem chuva tinha, era orvalho que cobria as paisagens, as plantas, né? Aquele orvalho, né, fazia crescer as plantas. E o povo falava: imagina, vai chover, vai chover 40 dias e 40 noites. Mas eles não acreditavam, zombavam de Noé, que nem aqui diz, que nem aqui diz a palavra de Deus, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ou seja, hoje ainda tem muitas pessoas que escarnecem, falam: esses crentinhos falando que Jesus vai voltar, tiram, né, aquela zombaria, que eles escarnecem sobre essa palavra. Mas naquele dia todo olho verá, né, quando o Senhor Jesus voltar. Lembra quando Jesus esteve aqui na terra durante 33 anos, né, e no terceiro dia ele morreu e ressuscitou, e no terceiro dia ele ressuscitou e apareceu entre os discípulos. Teve uma ocasião que ele apareceu entre os discípulos e ele foi assunto aos céus, e os anjos disseram: varões galileus, por que olhais para o céu? Pois esse que está subindo, ele há de vir. E nós aguardamos verdadeiramente que ele há de vir, voltar e buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E aqui diz assim no versículo 5: eles voluntariamente ignoram isso, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, no meio das águas da água subsiste. Naquele dia
Não sobrou nem raiz, nem ramo, nem uma folhinha, né? Tanto que Noé pôs a pomba, soltou a pomba para ver se tinha surgido alguma raiz, algum raminho, para ver se que realmente a terra estava seca, estava pronto para recebê-los, né? E a pombinha voltou com um raminho na boca. E aí diz a palavra do Senhor aqui, ó, no versículo 7, olha como diz, né? Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só, a terra aguarda como tesouro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, né, a contagem do Senhor é diferente da nossa. Então vamos aguardar a qualquer momento a volta do Senhor Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos que venham a se arrepender-se. É necessário, irmãos, se arrepender. A palavra de Deus, Deus está dizendo, nós temos que nos arrepender. Talvez você estava pensando assim, mas eu não sou pecadora, eu não fumo, eu não bebo, eu não pratico nada de errado, né? Mas, irmãos, nós somos seres humanos, né? Descendente de Adão e Eva, que pecaram lá no jardim do Éden. Então todos nós somos pecadores. Estávamos, como está escrito no livro de Romanos, todos nós somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos concede a oportunidade de sermos salvos. Então vamos acolher essa oportunidade que Deus nos dá. Nós vivemos em tempos em que muitas profecias têm se cumprido na face da terra. Muitas profecias que o Senhor tem falado, tem mandado seus profetas, né, os grandes homens de Deus, através da Bíblia, né, tem anunciado, né, que tal e tal coisa vai acontecer. E que a volta do Senhor Jesus é o momento mais esperado de todo cristão na face da terra. Não só no Brasil, mas em toda a face da terra. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra e tudo que nele há. E ele diz mais, a somente ele adorar, somente ele glorificar. Não existe outro Salvador, né? Não existe outra Salvador a não ser Jesus Cristo. Somente ele que morreu na cruz do Calvário, viveu aqui na terra durante 33 anos, não pecou, né? Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Somente se você for no túmulo de Maria, no túmulo de Aparecida, você vai ver os ossos dela lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, você não vai ver nada, porque ele não está mais lá, ele já ressuscitou. Então que a palavra do Senhor venha penetrar em nossos corações, que o Deus Todo-Poderoso venha salvar a nossa alma, a nossa vida, que nós possamos ter verdadeiramente o encontro com Deus. É necessário ter um encontro com Deus. É necessário que você busque a Deus de todo o seu coração. Chega de hipocrisia, de fingimento, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes têm vergonha até de carregar a Bíblia, até de falar que é crente. Às vezes seu coração já está ali, contrito, com vontade de assumir mesmo o seu papel de cristão, a sua vida cristã, mas aí tem um receio, o que o meu amigo vai falar? O que vai acontecer? Todas essas coisas, a gente não deve
tem que buscar força a Deus para você caminhar com Deus. Não se envergonhar do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Verdadeiramente, aquele que nele verdadeiramente crê. Então vamos acreditar que o Senhor, Ele está às portas. Jesus, Ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, serei contigo e tu comigo. Abra o seu coração e receba Jesus com todo amor, com todo carinho. Amém? Deus abençoe.